Bom dia, amado irmão, amada irmã. Antes mesmo de você abrir totalmente os olhos hoje, Deus já estava atento ao seu coração. Não importa de onde você esteja ouvindo esta oração, talvez na mesa da cozinha, com um café ainda quente nas mãos, talvez no caminho para o trabalho, carregando um peso silencioso no peito, ou talvez ainda deitado, tentando encontrar forças para enfrentar mais um dia. Nada disso é coincidência. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque existe algo que sua alma precisa receber agora. Talvez você esteja se perguntando em silêncio: por que essa luta ainda não acabou? Por que Deus não acalma logo esse caos? E se essas perguntas ecoam dentro de você, saiba que o céu não se ofende com sua sinceridade. Deus vê o cansaço que ninguém mais vê. Ele conhece as orações feitas entre lágrimas e os pedidos que você nem consegue colocar em palavras. Mas escute com atenção. Essa tempestade não surgiu para te destruir. Ela não veio para te afundar. Ela veio para te moldar. Existem processos que só acontecem quando o vento sopra forte, quando tudo o que é superficial é arrancado e apenas o que é verdadeiro permanece. Vivemos em um mundo quebrado, onde as tempestades não pedem licença para chegar. Elas aparecem sem aviso, bagunçam os planos e testam a nossa fé. A grande pergunta não é se a tempestade virá, mas o que te sustenta quando tudo começa a balançar. Onde está a sua âncora quando as respostas não chegam? Hoje, Deus quer te ensinar não apenas a sobreviver às tempestades da vida, mas a permanecer firme dentro delas. Há crescimento acontecendo mesmo quando você não percebe. Há algo sendo gerado em você que o conforto jamais produziria. Respire fundo. Esta mensagem é o começo de algo mais profundo do que você imagina. Escreva nos comentários: amém, Deus está comigo na tempestade. Talvez você já tenha pedido muitas vezes: Senhor, faz isso parar. E mesmo assim, o vento continuou soprando, as ondas continuaram altas e o caminho seguiu difícil. Isso não significa que Deus não ouviu você. Às vezes, Ele escuta perfeitamente e responde de uma forma mais profunda do que esperamos. Ao longo da minha caminhada, aprendi algo que mudou minha maneira de enxergar as lutas. Existem tempestades que não cessam quando pedimos socorro, mas quando aprendemos a lição que elas carregam. Deus não desperdiça dor. Nada do que você enfrenta é em vão quando está entregue nas mãos dele. Muitas vezes, oramos apenas pedindo alívio, quando o céu está oferecendo revelação. Dizemos: tira-me daqui, mas o Espírito Santo sussurra: deixa eu te mostrar algo aqui dentro. A palavra nos ensina que se falta sabedoria, devemos pedi-la a Deus, e Ele a concede generosamente. Sabedoria em meio à tempestade vale mais do que conforto momentâneo. Quando você começa a perguntar: Pai, o que o Senhor está me ensinando? Algo muda no ambiente espiritual. O desespero dá lugar ao discernimento. O medo perde força. Aquilo que parecia apenas caos começa a se transformar em solo sagrado. Você passa a enxergar Deus não apenas como aquele que livra, mas como aquele que caminha com você no meio da dor. Tempestades revelam onde está a nossa fé. Elas mostram se estamos firmados apenas nas respostas rápidas ou na presença constante de Deus. E mesmo quando tudo parece instável, Ele continua trabalhando, alinhando coisas dentro de você que sustentarão o seu futuro. Não se apresse para sair do processo. Há maturidade sendo construída, há força sendo gerada. Deus está mais perto do que você imagina. Declare nos comentários: glória a Deus, Ele está me ensinando no meio da luta. Uma das mentiras mais cruéis que surgem no meio da tempestade é esta: Deus te abandonou. Ela vem em forma de pensamento, de sensação, de silêncio prolongado. Mas essa mentira não resiste à verdade da palavra.
A presença da tempestade nunca significou a ausência de Deus. A Bíblia nos lembra que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a dor, nem o medo, nem a confusão, nem os dias em que você ora e não sente nada. Quando os discípulos enfrentaram o mar revolto, Jesus já estava no barco antes mesmo de eles clamarem. O problema não era a ausência dele, mas a percepção deles. Talvez hoje você não consiga sentir Deus. Talvez suas orações pareçam bater no teto. Mesmo assim, ele permanece. O amor de Deus não é baseado na sua sensação, mas na fidelidade dele. Enquanto você luta para se manter de pé, ele é o abrigo invisível que te sustenta. Segure essa verdade como uma âncora para a sua alma. Deus não saiu do barco. Ele está aí com você, no meio da instabilidade, no meio do barulho, no meio do medo. O silêncio dele não é desprezo, é cuidado, é presença profunda. Quando o amor de Deus se torna a sua segurança, o medo perde autoridade. Você pode até tremer, mas não será destruído. Pode até chorar, mas não será abandonado. O amor dele é o lugar onde você se esconde enquanto a tempestade passa, ou enquanto aprende a caminhar sobre as águas. Hoje, escolha crer, mesmo sem sentir. Escolha confiar, mesmo sem entender. O amor de Deus está te sustentando agora. Escreva nos comentários: Deus está comigo no barco. Falar sobre alegria no meio da tempestade parece estranho, quase impossível. Quando o coração está ferido, a alegria soa como uma língua estrangeira. Mas a palavra nos revela algo poderoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a ausência de problemas que gera força, é a presença de Deus dentro de nós. Alegria não é negar a dor, não é fingir que está tudo bem. Alegria é uma escolha espiritual. É decidir louvar mesmo quando o cenário não mudou. É adorar não porque a resposta chegou, mas porque Deus continua sendo Deus. Há momentos em que o céu nos convida a fazer algo simples, porém profundo. Abrir a boca e louvar. O louvor muda o ambiente. Ele não remove imediatamente a tempestade, mas transforma quem está dentro dela. Quando você adora, o peso começa a ceder, a mente se organiza e o coração encontra descanso. O louvor é uma forma de guerra espiritual. Enquanto o medo tenta gritar, a adoração estabelece a verdade. Mesmo com lágrimas, seu louvor tem poder. Mesmo cansado, sua adoração sobe como um perfume diante de Deus. Quando você escolhe a alegria, algo se alinha dentro de você. A dor não desaparece de imediato, mas perde o controle. A tempestade continua, mas já não domina o seu espírito. A alegria do Senhor te fortalece para permanecer, resistir e seguir. Hoje, não espere o fim da luta para adorar. Adore no meio. Deus se move no louvor sincero. Comente: eu escolho louvar, mesmo na tempestade. Existe uma verdade que precisamos ouvir com carinho. O objetivo de Deus nem sempre é nos tirar rapidamente da tempestade, mas nos fazer crescer dentro dela. Fugir parece mais fácil, mas permanecer com fé produz algo eterno. A palavra nos ensina que a perseverança vem antes da promessa. Antes da resposta, vem o processo. Cada dia em que você decide continuar orando, mesmo cansado, continuar crendo, mesmo sem sinais, continuar obedecendo, mesmo sem entender, isso é vitória espiritual. A perseverança nem sempre parece algo grandioso. Às vezes, ela se manifesta em um simples sussurro. Senhor, eu ainda estou aqui, e isso é suficiente para o céu. Deus não despreza pequenos passos. Ele honra corações que não desistem. Não rejeite o processo. Deus não está apenas preparando o milagre que você pediu. Ele está preparando você para sustentar aquilo que vai receber. A tempestade está formando em você maturidade, resistência e profundidade espiritual que o conforto jamais geraria.
Mesmo pressionado, você não será esmagado. Mesmo abalado, você não será destruído. O que Deus está construindo dentro de você vai te sustentar em níveis mais altos do que você imagina. Permaneça. Deus está trabalhando enquanto você persevera. Escreva nos comentários: eu vou permanecer em Deus. Existe uma arma espiritual que muitos deixam guardada quando mais precisam: a palavra declarada com fé. Pensar a palavra é importante, mas falar a palavra libera a autoridade espiritual. O que não é declarado dificilmente é confrontado. Jesus não venceu o inimigo no deserto em silêncio. Ele disse: está escrito. Quando você abre a boca alinhado com a verdade de Deus, o mundo espiritual reage. As Escrituras nos ensinam que aquele que fala ao monte verá o monte se mover. A tempestade precisa ouvir a sua voz cheia de fé. Talvez você tenha se calado por cansaço, medo ou frustração. Mas hoje o Espírito Santo te chama a mudar o som que sai da sua boca. Declare vida, declare verdade, declare o que o céu diz, não o que o medo sussurra. Diga em voz alta, se puder: Deus é por mim. Eu não estou sozinho. Eu não serei abalado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Essas palavras não são frases vazias, são sementes espirituais. Quando sua boca se alinha com a palavra, sua vida começa a se alinhar com o céu. O ambiente muda, o coração se fortalece, a fé se levanta. Não subestime o poder da sua declaração. Deus te deu autoridade para falar, não apenas para suportar. Declare nos comentários: eu falo a palavra com fé. Há um medo silencioso que muitos carregam. Não é apenas o da tempestade, mas o de quanto tempo ela ainda pode durar. O cansaço se acumula, a espera pesa e o coração começa a perguntar: será que eu vou aguentar? Deus conhece esse pensamento antes mesmo de você expressá-lo. Hoje, o Senhor não promete apenas força para um momento, mas graça para todo o processo. Ele não te sustenta apenas no início. Ele caminha com você até o fim. A perseverança que vem de Deus não é teimosia humana, é resistência santa. Existem dias em que vencer significa apenas levantar da cama e continuar confiando. E isso não é fraqueza, é fé em ação. Cada dia que você permanece fiel, enfraquece o plano do inimigo e fortalece o propósito de Deus em você. Deus está construindo em você uma firmeza que não depende das circunstâncias. Quando o corpo se sente fraco, Ele renova as forças. Quando as emoções oscilam, Ele estabiliza o coração. Quando a mente se enche de preocupações, Ele libera clareza. Você não chegou até aqui por acaso. A graça de Deus te trouxe até este ponto e ela continuará te sustentando. Não desista no meio do caminho. A promessa ainda está de pé. Escreva nos comentários: Deus me dá força para continuar. Chega um momento em que Deus nos chama a deixar a passividade e assumir nossa posição espiritual. Não é tempo de apenas suportar em silêncio. É tempo de declarar com autoridade. Muitas batalhas permanecem porque foram enfrentadas apenas no pensamento, mas não na fé falada. Há montanhas que só se movem quando são confrontadas. Quando você fala a palavra, você estabelece limites espirituais. Você diz à tempestade até onde ela pode ir. O céu honra vozes alinhadas com a verdade. Talvez você tenha permanecido calado por muito tempo. Hoje, o Espírito Santo te convida a liberar um novo som, o som da fé. Fale contra o medo, fale contra a confusão, fale contra o desânimo. Não com gritos de desespero, mas com declarações de confiança. Quando você declara a verdade, o ambiente muda, a fé cresce, a paz começa a se manifestar. O que parecia incontrolável perde força diante da autoridade espiritual. Você não foi chamado para ser dominado pela tempestade, mas para permanecer firme nela. Sua voz tem peso espiritual.
Use-a com sabedoria e fé. Comente: minha fé não se cala. Depois da oração intensa, depois das lágrimas derramadas, muitas vezes vem o silêncio. E esse silêncio pode assustar, mas entenda algo profundo. O silêncio de Deus não é vazio, é sagrado. Ele não significa ausência, mas atenção. Não é rejeição, é cuidado. Existe um momento em que Deus nos convida a parar de pedir e começar a receber, a aquietar a alma, a respirar, a permitir que a paz se assente. Nesse lugar de silêncio, a fé cria raízes profundas e o coração encontra descanso. Quando você silencia diante de Deus, Ele trabalha dentro de você. Ele organiza pensamentos, cura feridas, fortalece o espírito. Mesmo quando você não ouve palavras, o céu está em movimento. Repita para si mesmo: Deus está comigo na tempestade. Diga até que sua alma creia. Diga até que o medo comece a perder espaço. Diga até que a paz comece a governar o seu interior. Você não vai afundar, você vai se levantar. A tempestade não tem a palavra final. Deus permanece soberano. Escreva nos comentários: Deus fala comigo no silêncio. Chegamos a este momento com o coração mais atento e a fé mais firme. Talvez a tempestade ainda não tenha cessado, mas algo já mudou dentro de você. A presença de Deus te envolveu, a verdade te fortaleceu e a esperança voltou a respirar no seu peito. Isso não é pequeno, isso é milagre em andamento. Hoje, declare com convicção: eu não vou afundar. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque Deus está te sustentando. Ele não começa histórias para abandoná-las no meio. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que o vento ainda sopre, você continua de pé. Mesmo que a resposta ainda não tenha se manifestado, sua fé permanece viva. Deus está usando essa estação para te tornar mais forte, mais sensível à voz dEle, mais firme na verdade. A tempestade não define o seu destino, ela apenas revela quem está com você no caminho. E o Senhor, que acalma o mar, também fortalece o coração. Ele caminha com você hoje, amanhã e até o fim. Levante-se com essa certeza. Você vai vencer, você vai atravessar, você vai sair mais perto de Deus do que nunca. Declare nos comentários: eu não vou afundar, eu vou me levantar. Amém. Se esta oração falou com você, não ignore esse momento. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus encontra pessoas em estações específicas da vida e hoje Ele encontrou você. Há alguém do outro lado da tela precisando exatamente dessa palavra, assim como você precisou. Este canal não é apenas um lugar de vídeos, é um altar diário de fé, onde oramos juntos, fortalecemos o espírito e caminhamos pela vida confiando nas promessas de Deus, mesmo em meio às tempestades. Se você deseja continuar recebendo orações como essa, mensagens que fortalecem a alma e palavras que sustentam quando tudo parece balançar, inscreva-se agora. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está se unindo a uma comunidade que crê, persevera e não desiste. Ative o sino para não perder nenhuma oração. Compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma luta silenciosa. E lembre-se, nós lemos os comentários, nós oramos por cada nome e você não caminha sozinho. Que a paz de Deus guarde seu coração. A tempestade não venceu você e o melhor ainda está por vir.